Graça e paz, da parte do Senhor e Salvador Yeshua, louvado, engrandecido seja o nosso Senhor e Salvador de nossa alma. Glórias a Deus pela compaixão, pela misericórdia, diária, por tudo que Ele tem aí nos concedido, em especial o tempo para que vidas sejam alcançadas. Amém? Então, tá aí o título. No abrir, no piscar e no abrir de olhos, né? No abrir e no piscar de olhos. Essa é uma mensagem que se faz necessário ser colocada, né? Porque o mundo, ele pode ser classificado aí naqueles que estão vivendo na luz, que é o Salvador Yeshua, que é a fé na palavra do Criador, e aqueles que estão desatentos, não foram alcançados. E existe um certo número que se dedicam a alegrar o inimigo de suas almas. É algo terrível. E isso é para vocês verem o que o engano faz, por conta de situações humanas, advinda de vaidades, né? As pessoas acabam que se deixando levar. Cabe a nós, cristãos, cabe a nós que cremos na palavra de Deus, enxergar com compaixão, entendendo que se eles enxergassem a palavra do Criador como os cristãos enxergam, se eles compreendessem e entendessem o Criador em tudo, certamente eles não estariam se dedicando a esses caminhos, né? É triste e a confiança, devemos estar sempre confiantes de que essas pessoas podem também ser libertas, né? E a liberdade, a libertação vem pelo conhecimento. Conhecereis a verdade vos libertará. Vamos falar um pouquinho a respeito desse momento que já é profetizado aqui na palavra do Senhor e certo de que acontecerá. É o aguardo, né? É o nosso aguardo e que sejamos conhecidos do Senhor, que possamos estar aí certos de que com Ele na direção, é certo de que nós o encontraremos e seremos conhecidos dele. Amém? Então eu vou ler aqui 1 Coríntios, capítulo 15. Aqui vai até o verso 58. Não vou ler tudo. Vou ler a partir do verso 35. Aconselho que você leia em casa, medite, tá? Porque o assunto ele é maravilhoso. No início vai falar da ressurreição de Cristo, a ressurreição dentre os mortos. Existe, a partir do verso 35, já vai falar sobre o corpo da ressurreição. Então, é importante porque aí já nos encaixa, né? Mas alguém pode perguntar: como ressuscitam os mortos? Com que espécie de corpo virão? Insensato. O que você semeia não nasce, a não ser que morra. Quando você semeia, não semeia o corpo que virá a ser, mas apenas uma simples semente, como de trigo ou de alguma outra coisa. Mas Deus lhe dá um corpo, como determinou, e cada espécie de semente dá seu corpo apropriado. Nem toda a carne é a mesma. Os homens têm uma espécie de carne, os animais têm outra, as aves outra e os peixes outra.
há corpos celestes e há também corpos terrestres. Mas o esplendor dos corpos celestes é um. Vou ler de novo, ó. Mas o esplendor, que é glória, né? O esplendor dos corpos celestes é um. E dos corpos terrestres é outro. Um é o esplendor do sol, outro da lua e outro das estrelas, e as estrelas diferenciam em esplendor uma das outras. Parar aqui um pouquinho. Principalmente aqui no Nordeste, na Bahia, olhando para o céu, a gente testifica a olho nu. Precisa nem aí de um telescópio, né? De um aparelho para aproximar, mas já dá para a gente ver o esplendor que diferencia uma das outras. Umas são mais luminosas, são maiores, né? E outras menores. Assim será com a ressurreição dos mortos. Assim será com a ressurreição dos mortos. O corpo que é semeado é perecível e ressuscita imperecível. É semeado em desonra e ressuscita em glória. Por que semeado em desonra? Como está falando lá no início, né? Após, aqui no verso 36, após chamar de insensato, ó, o que você semeia não nasce a não ser que morra. Tratando-se do ser humano, dos animais, né? É preciso se decompor. Essa forma de semear, né? Morre. Para então, é semeado em desonra e ressuscita em glória. É semeado em fraqueza e ressuscita em poder. É semeado um corpo natural e ressuscita um corpo espiritual. Ó que glória, olha a afirmação aqui, né? Isso aqui é glorioso, maravilhoso, né? Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Assim está escrito: o primeiro homem, Adão, tornou-se um ser vivente. O último Adão, espírito vivificante. O último Adão, espírito vivificante. Quem é o último Adão aí? Né? Não foi o espiritual que veio antes. Não foi Yeshua, não foi Cristo que veio antes, né? Colocando aqui minhas palavras, tá, gente? Mas o natural depois dele. O espírito, deixa eu ler de novo para não ficar confuso, né? Não foi o espiritual que veio antes, mas o natural depois dele. O espiritual, o primeiro homem era do pó da terra, o segundo homem dos céus. Oh, glória, né? Os que são da terra são sementes ao homem terreno. Os que são dos céus, ao homem celestial. Assim como tivemos a imagem do homem terreno, teremos também a imagem do homem celestial. Irmãos, eu lhes declaro que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. Vou ler de novo. Irmãos, eu lhes declaro que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. Isso para vocês verem como que as coisas do Senhor é precioso, né? Precioso demais. É preciso que a gente compreenda esse processo, né? O próprio livro aqui dos Coríntios vai falar do corpo corruptível e incorruptível. Então, é o antes e o depois. Nós, nascidos do Espírito, ainda estamos aqui no corpo incorruptível.
não desejosos e nem prazerosos do pecado. Pela mente renovada, a compreensão da palavra de modo espiritual, nos tornamos nova criação em Cristo. Então, a nossa vida, a nossa conduta, o nosso caminhar de fé tem que ser tudo baseado sobre as instruções do Evangelho, da palavra do Senhor. Isso não significa que estamos isentos de passar por esse momento aqui de desonra na questão de morte. É um processo, né? É um processo. Todos, né? Mesmo com a vinda do nosso Senhor e Salvador Yeshua, todos precisarão, mesmo estando no corpo aqui incorruptível, passar por esse corpo incorruptível, que é a questão da incorruptibilidade. É uma transformação, é um novo ser, né, que já está preparado aí para viver essa outra fase, né, da vida cristã com o Senhor, com todas as coisas transformadas. Por isso que diz aqui: irmãos, eu lhes declaro que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. O reino literal, o reino que será, né, retornará para o Mestre, como está em Apocalipse, e tudo, a terra transformada, tudo transformado. Assim nós seremos, sim, herdeiros. Então, nunca nessa condição que nós estamos aqui. As coisas não podem acontecer desse modo. É preciso que haja um juízo e uma transformação de todas as coisas. Continuando, tá? Nem o que é perecível pode herdar, nem o que é perecível pode herdar o imperecível. Eis que eu lhes digo um mistério. Nem todos dormiremos. Aqui ele já está partindo para a questão do aguardo, que o abrir e o piscar de olhos quando Yeshua retornar, né? Eis que eu lhes digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque essa era a esperança do apóstolo. Há pessoas querendo, pela compreensão deles, colocar que esses eventos já ocorreram. Como? Então tem que desconsiderar todas as profecias aqui, né? Que todo olho verá, toda língua confessará que só o Senhor, que foi assunto colocado aí no vídeo anterior, é um segmento. A terra não estaria corrompida como está, gente. Como eu coloquei lá no início. Aqueles desobedientes que estão alegrando o inimigo de suas almas. O mundo não estaria numa sodomia terrível, numa desigualdade, corrupção, tantas coisas horrendas, né? Que é ser humano contra ser humano. Isso não condiz com o que diz o livro dos profetas. Bem? Mas era a esperança do apóstolo. Qualquer momento ele entendia assim, né? Ele estava preparado para encontrar novamente com o Senhor. Certamente ele não tinha ideia de quantas gerações teriam que passar. Porque não cabia a eles, né, saber o dia e a hora. Somente o Pai, né? Pois a trombeta soará. Vou voltar aqui no verso 52. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se revista de imortalidade.
Quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi destruída pela vitória. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que o Senhor, o trabalho de vocês não será inútil. Viu que aqui tem a parte onde ele faz essa questão do reforço de que, em palavras, da confiança, do aguardar, de estar certo que as palavras do Senhor se cumpririam, esperar nele com confiança, né? E a questão do pecado, né? A grande prova de que o Senhor está às portas e que ele não veio, né? Primeiro a terra está aí para passar pela regeneração, a transformação, é que o pecado está todo vapor na vida da impiedade, né? Daqueles que não foram revelados, não foram transformados, não foram santificados. Então o pecado ainda tem reinado sobre a vida de um grande número. Isso não significa que todos precisamos ver a Terra evoluída, humanamente falando, com uma igualdade, né, pelos meios cristãos. Sempre será partes e não um todo. Até o fim, muitos relutarão, infelizmente. Vocês devem acompanhar na história da humanidade, vocês veem aí que coisas terríveis têm acontecido. Sinais na terra, sinais nos céus, muitas calamidades. As pessoas até ficam chocadas. Porém, o nível de impiedade ainda é presente. Isso não é para assustar, porque também tem um lado que, assim como o apóstolo aqui, o apóstolo Paulo, coloca aqui no finalzinho, né? O trabalho de vocês não será inútil. Cada ação nossa, cada palavra exposta, compartilhada, ela vai gerar efeito, porque a palavra do Senhor não volta vazia. A palavra do Senhor, aquela que é enviada segundo os propósitos dele, não volta vazia. Porém, existem muitas palavras sem sabedoria jogadas ao vento e que tem trazido confusão na mente das pessoas, e isso faz com que elas não sejam edificadas. Eu estou colocando isso não de achismo, mas o Senhor tem me dado a oportunidade de conhecer pessoas e pessoas que têm a fé em Cristo, que estão aguardando ao Senhor. E impressionante que essas pessoas, uma grande parte delas, elas nem leitura têm. Elas têm a sabedoria nata, sabedoria de ouvir conselhos das pessoas, né, mais velhas, e acreditarem no que diz quando ouvem alguém ler a palavra para elas. Elas temem ao Criador, elas confiam que Cristo é o seu Salvador e elas se alegram quando elas ouvem a mensagem. E o Espírito, que é o mesmo, testifica, porque há uma concordância. Então, quando se percebe isso, se entende que a palavra do Criador, ela surge efeito sim. Ela transforma, Por isso que nós precisamos ter os lábios purificados e estar preparados em tempo e fora de tempo, porque quem guia
O passo do cristão é o Espírito Santo, né? Então é preciso estarmos atentos a essas questões. Estamos aí em tempos que antecedem a vinda do nosso Senhor e Salvador. O que tem acontecido? Tem uma mensagem aqui que ela coloca muito bem a respeito desse aguardo, que é aqui segundo a Pedro. 2 Pedro, capítulo 3, olha só o que diz aqui, ó. O dia do Senhor. Amados, esta é agora a segunda carta que lhes escrevo. Em ambas quero despertar com estas lembranças a sua mente sincera para que vocês se recordem das palavras proferidas no passado pelos santos profetas e do mandamento de nosso Senhor e Salvador que os apóstolos de vocês lhes ensinaram. Antes de tudo, saiba que nos últimos dias surgirão escarnecedores, zombando e seguindo suas próprias paixões. Eles dirão: que houve com a promessa da sua vinda? Desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. Mas eles deliberadamente se esquecem de que há muito tempo, pela palavra de Deus, existem céus e terra. Está formada da água e pela água. E pela água o mundo daquele tempo foi submerso e destruído. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem estão reservados para o fogo, guardados para o dia do juízo e para a destruição dos ímpios. Não se esqueçam disto, amados. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. O dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Os céus desaparecerão com grande estrondo, os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo que nela há será desnudada. Visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoa é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. E apressando a sua vinda. Naquele dia os céus serão desfeitos pelo fogo, e os elementos se derreterão pelo calor. Todavia, de acordo com a promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Portanto, amados, enquanto esperamos estas coisas, empenhem-se para serem encontrados por Ele em paz, imaculados e inculpáveis. Tenham em mente que a paciência de nosso Senhor significa salvação, como também o nosso amado irmão Paulo lhes escreveu. Com a sabedoria que Deus lhes deu, ele escreve da mesma forma em todas as suas cartas, falando nelas destes assuntos. Suas cartas contêm algumas coisas difíceis de entender, as quais os ignorantes e estáveis torcem, como também o fazem com as demais escrituras, para a própria destruição deles. Portanto, amados, sabendo disto, guardem-se para que não sejam levados pelo erro dos que não têm princípios morais, nem percam a sua firmeza e caiam. Olha o conselho aqui primordial, ó, conselho de ouro, ó. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. Vejam que Pedro reconhece o apostolado de Paulo aqui. Antes ele tem lá na primeira carta, em Atos, dá para perceber ainda que existiu da parte dos cristãos, e Pedro não foi diferente, uma certa relutância. E aqui ele confessa que existem algumas coisas difíceis de entender, porque ele está se colocando aí como uma pessoa que, a pessoa do Pedro antes,
né? Uma pessoa estável, com dificuldade de compreender a palavra de modo espiritual. Depois, aí sim, ele passa a compreender e ver a riqueza desse ministério dado por Yeshua ao apóstolo Paulo. É interessante que a questão do tempo aqui, um dia para o Senhor é como 1000 anos como um dia. E o Senhor espera pacientemente para que muitos não se percam. Veja que coisa extraordinária, né? Um assunto aí maravilhoso. E esse detalhe, né, do esperar. Veja que nós estamos num tempo em graça, um tempo da nova aliança, um tempo em graça, que o Senhor está nos dando a todos que creem nele, né? E aos que ainda vão ser alcançados, e ainda não foram transformados, não nasceram de novo, ele aguarda, ele tá dando tempo, esperando. Isso é muito sério, gente. Se entende aí a compaixão, a bondade, a misericórdia do Senhor, aguardando, assim como a natureza criada, que também foi assunto colocado no último vídeo. Natureza criada, ela espera com expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. É preciso entender a importância do entendimento da palavra de modo espiritual. A diferença que vai fazer na nossa vida e a diferença que vai fazer no nosso meio. Quando a gente absorve de fato. Então, sabemos que o propósito do Criador é grande, é gigante na vida daqueles que são iluminados. Então, essa mensagem aqui, ela se alinha muito bem a Lucas 15, né? Foi o que eu li, porque está certo da nossa responsabilidade e como que devemos nos enxergar, né? Aqui nesse tempo, nesse corpo corruptível, porém sem o desejo de estar pecando, estar desobedecendo ao Criador e à sua palavra. Não. Mesmo com essa mentalidade de que a salvação não depende das minhas obras. Há algo muito importante de ser dito aqui, na questão da santidade, é que o santo vive em nós. Isso é algo que precisa estar muito bem resolvido dentro da nossa mente. Não é que eu me tornei santo, é que o santo vive em mim. Se o santo vive em mim, é claro que vamos evidenciar atitudes louváveis, frutos do Espírito e não da carne, como está escrito lá em Gálatas. E quanto mais capacitados o cristão estiver, é uma ferramenta nas mãos do Senhor para agir de acordo com a vontade dele. O que ocorre, né, no mundo da impiedade? A impiedade, eu não vou ler tudo, mas eu vou ler só apenas um verso. Deixa eu ver aqui, acho que está bem aqui em Lucas mesmo. Peraí. Deixa eu ver se eu anotei aqui. 16:3. Aqui, ó. É um segmento, né? Aqui no capítulo 16, aí o Senhor vai falar de uma parábola do administrador astuto. É interessante ler tudo. Aí ele vai falar da atitude desse administrador, tá? E eu vou ler aqui
Não vou ler tudo, porque até o verso 31, aconselho que vocês leiam. Mas olha só a mensagem que o Salvador coloca aqui, ó. Jesus disse aos seus discípulos: o administrador de um homem rico foi acusado de estar desperdiçando os seus bens. Então ele o chamou e lhe perguntou: que é isso que estou ouvindo a seu respeito? Preste contas da sua administração, porque você não pode continuar sendo administrador. O administrador disse a si mesmo: meu senhor está me despedindo? Que farei? Para cavar não tenho força e tenho vergonha de mendigar. Já sei o que vou fazer para que, quando perder o meu emprego aqui, as pessoas me recebam em suas casas. Então chamou cada um dos devedores do seu senhor. Perguntou ao primeiro: quanto você deve ao meu senhor? 100 potes de azeite, respondeu ele. O administrador lhe disse: tome a sua conta, sente-se depressa e escreva 50. A seguir ele perguntou ao segundo: e você, quanto deve? 100 tonéis de trigo, respondeu ele. Ele lhe disse: tome a sua conta e escreva 80. O Senhor elogiou o administrador desonesto, porque agiu astutamente, pois os filhos deste mundo são mais astutos mais astutos no trato entre si do que os filhos da luz. Por isso eu lhes digo: usem a riqueza deste mundo ímpio para ganhar amigos, de forma que, quando ela acabar, estes o recebam nas moradas eternas. Que moradas eternas são essas, né? Morte eterna, desprezo eterno. E o Senhor ele faz o elogio ao administrador astuto, porque a linguagem aqui é muito clara e coloca a questão do mundo, da impiedade, dos alinhamentos, da questão do barganhar e não tá nem aí com a consciência, né? E leva para o nível ainda na compreensão, colocando outras mensagens proféticas que vai denunciar a questão dos falsos profetas. Perigo quando esses administradores se colocaram como sacerdotes, se colocaram como representantes de povos, tendo os cargos, né, no que diz respeito a algo direcionado à palavra de Deus. Aí é onde que está o risco. E não precisamos ir muito longe, porque sabemos que isso tem acontecido. Graças a Deus e os meios de informações, as pessoas têm sido libertas, têm alcançado mais conhecimento, têm visto que muitas coisas não estão de acordo com o que diz a palavra do Senhor e o Espírito as incomoda. E essas pessoas que temem ao Criador e que têm princípios são libertas. Elas enxergam claramente onde que estão as inconstâncias quando elas passam a ter zelo e conferir o que ouvem com o que está escrito, assim como os bereanos. A partir daí fica muito fácil, fica muito evidente os erros. Não que vamos mudar a direção dessas vidas, porém é bíblico que não sentemos em mesas de escarnecedores. Então o que podemos fazer é nos afastar e não nos corromper, porque basta a condição do corpo já ser corruptível, no sentido de estarmos, da alma e o espírito estar aqui preso nesse corpo, né? Que eu li lá aqui em Lucas 15, né? Essa questão
desprezível, né? Ou seja, de quando morrer é algo que define ali, mas que é semeado assim, a questão humana, a questão dos animais também, mas mais ainda do humano, porque somos um ser racional, né? Então, em caso de morte, não tem nada ali que possa aproveitar, né? Vai para a terra, veio do pó e do pó retorna. Então, é preciso entender a letra de modo espiritual, é preciso entender a nossa responsabilidade enquanto estamos aqui e valorizar tudo aquilo que alimenta a alma, que edifica ainda mais o nosso espírito e que nos traz a certeza de que devemos combater, né, aquilo que é contra a nossa salvação, que é contra a nossa paz, né, que é Cristo, que é o nosso Salvador em nós. Devemos relutar e trabalhar contra essas coisas e procurar estar no aguardo, como aconselha ali o apóstolo, né? Aguardar o Senhor, apressando a sua vinda de que maneira? Cada vez que nós nos aprofundamos no conhecimento da palavra do Senhor e esse conhecimento surge mudança em nossas vidas, é uma forma de apressar o nosso Senhor. Com certeza, porque, como eu li lá em 2 Pedro, capítulo 3, questão do tempo. O Senhor é paciente para que muitos não se percam e outros sejam, né, achados. Então, é necessário que a gente tenha isso em foco. Não nos perdermos e trabalhar, dedicarmos nossa vida em prol desses que sejam achados do Senhor. Amém? Então, esse é o sentido da vida cristã. É maravilhoso e não podemos viver de faz de conta que diz respeito à vida cristã, porque o que se pode fazer aí no abrir e piscar de olhos, gente? Tem um outro lado também, a questão do tempo que o Senhor tem nos dado. A esse administrador infiel, ele foi astuto. Ele vendo ali que ele não tem vigor, não tem força, não tem vontade de trabalho, não tem a questão da responsabilidade, né? Não tem responsabilidade. Então, o objetivo dele é o quê? Aliciar pessoas a viverem ali, a tomarem decisões segundo os seus conselhos. Isso está acontecendo muito, é preciso tomar muito cuidado. Está cheio de administrador das trevas, levando as pessoas a se corromperem, a se alinharem, a serem desonestas, a apoiar balanças desonestas. Então, devemos estar atentos todo o tempo em relação a isso. O inimigo, ele não brinca e ele não tem prazer na salvação de ninguém. Então, vamos orar, vamos interceder por esses que estão cegos, que estão vivendo vidas dedicadas e não se limitam e nem sentem cansaço, né, de trabalhar contra aquilo que é contra o Espírito, é contra a palavra de Deus. Nós, povo de Deus, temos força, temos poder no Senhor, porque é o Senhor que faz todas as coisas, que torna possível todas as coisas. Então, precisamos só ter a mente ali firme de que o poder está em Cristo. Poder de libertar, poder de revelar, poder de transformar vidas, de encaminhar para o conhecimento da luz, né? Que essas pessoas se sintam constrangidas com suas atitudes, com suas falhas, que essas pessoas vejam diferença no povo de Deus e que vejam que a felicidade, a paz é o que há de mais importante debaixo do sol. Porque se temos paz, seja qualquer a situação, né,
muitas das vezes financeira que você estiver vivendo, você é alguém feliz, alguém resolvido mentalmente. Então, que essas pessoas, quando forem em busca de conhecimento, encontrem cristãos assim, com firmeza e com clareza para instruir, amém? Então, que o Senhor opere, que o Senhor continue agindo com a misericórdia dEle, com a paciência dEle, para que jovens, para que pessoas sejam libertas das cadeias que as prendem, que o Senhor repreenda toda ação do mal, que o Criador, pela infinita bondade e misericórdia dEle, até que tudo seja transformado, venha trazer clareza à mente desses jovens, para que eles sejam libertos, para que eles sejam alcançados e usados de forma tremenda, assim como os personagens bíblicos aí foram, como José, que disse não para tudo aquilo que poderia levar à desobediência, como Daniel, que mesmo vivendo em meio de tanta incorruptibilidade, de tanta coisa que poderia fazê-lo desonrar, né, o corpo, desonrar o seu Deus, ele permaneceu firme. Louvado seja o nome do Senhor por esses personagens descritos aqui. Assim como Ruth, que poderia estar em meio ao seu povo, que era tão voltado para a idolatria, decidiu seguir a Noemi, dizendo: teu Deus é o meu Deus. Então, que essas pessoas vejam em nós a luz que elas precisam, a paz que elas precisam, e elas tenham desejo e busquem enquanto há tempo, porque é no abrir e no piscar de olhos. Não podemos fazer nada nesse tempo, não podemos mais nos arrepender, não podemos mais correr para a Bíblia, não podemos mais buscar conselheiros, não podemos mais nem sequer dobrar os nossos joelhos e clamar ao Senhor por mais tempo, por misericórdia. Então, que se atentem a isso. Essa é minha oração, porque isso é uma oração, em prol dos jovens, não só brasileiros, mas do mundo inteiro. Enquanto o nosso olhar é resumido, o Senhor vê as nações como gotas de água que resta de um balde. Então eu clamo por todos de todo o mundo, desses 4 cantos dessa terra, que o Senhor faça nascidos de Abraão, que o Senhor transforme essas pessoas e que esses jovens comecem a clamar e comecem a usar a inteligência, comecem a usar o seu conhecimento em prol do reino, em prol de suas vidas, em prol da sua alma, da sua salvação e da salvação dos seus familiares. É assim que eu intercedo. Amém? Vamos continuar, gente, orando. O tempo urge que nós oremos em todo o tempo. O Senhor ouve a nossa oração, sem precisar abrirmos a boca. Vamos interceder, vamos orar e que as cadeias do inferno caiam por terra em nome do Senhor e Salvador Yeshua. Amém? Fiquem todos na paz e até a próxima, pessoal.